Eu sou uma mulher cristã e eu pus na minha vida, eu fiz uma oferta verdadeira para Jesus, tentar seguir o máximo que eu puder o caminho estreito do Evangelho. Então, eu exijo de mim o máximo que eu consigo, eu me esforço muito para conseguir cada vez me enquadrar máximo dentro do Evangelho. E eu não aceito nada que Jesus não aceitaria. Nada, nada, nada. Olha, Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Isso vale para bandido, isso vale para outras pessoas da sociedade. Não, eu jamais seria, se eu fosse uma pastora, seria um covarde se eu falasse para um bandido que Deus aceita as drogas, que Deus aceita essas coisas, que Deus aceita armas, que Deus aceita. Eu seria uma covarde, sabe? Eu seria o pior do que um verme. Deus não aceita isso. Eu não posso, eu como representante do Evangelho, eu não posso aprovar isso. Olha, eu estava vendo agora um vídeo a respeito do... Olha, eu não conheço muito bem ele, mas eu estava vendo uma reportagem. Já ouvi assim de longe uns trechinhos da música. Não conheço o trabalho dele completo. Mano Brown, né? Eu estava vendo ele opinando a respeito de legalização de drogas. Olha, drogas não é uma coisa legal você aprovar. Não é legal. A droga, aí falam, eu vi ele falando assim a respeito do... comparando com as outras coisas. Ah, se é para coibir, para proibir, proíbe todas. Tá, num certo sentido, faz sentido o que ele fala. Porém, bebida alcoólica não é como droga, nem o cigarro. O cigarro comum, ele pode gerar câncer, a pessoa fuma se quer. A bebida alcoólica, ela bebe se quer, que nem vinho. Jesus bebia vinho. Jesus falou assim, você não pode exagerar, porque um rei não pode beber e perder a compostura, né? Mas assim, a pessoa que tem que se controlar com a bebida alcoólica e o vinho e o cigarro eu não falo, porque cigarro não tem muito por que a pessoa usar. Ela usa o problema dela, se ela quer se contaminar, não é crime nem pecado usar cigarro, mas não é recomendável pelos médicos. Mas assim, ele não pode comparar drogas, por vários motivos. Uma, que a droga, ela destrói o viciado, ela destrói o ser humano, ele perde a fé e a esperança, né? Então a droga vai sempre ter o intuito de destruir a pessoa. A bebida alcoólica, por exemplo, eu não estou defendendo a bebida, mas eu estou fazendo uma comparação. A bebida alcoólica, se você beber com moderação, você não morre, ela não vai te prejudicar. Um vinho, você não se prejudica por beber um vinho, nem uma cerveja, nenhuma coisa. Se você beber com moderação, souber beber. A droga, ela destrói você de qualquer jeito, né? Porque ela te vicia. A bebida alcoólica, se você souber beber, você não se vicia, né? Nem todo mundo vira alcoólatra. Nem todo mundo vira alcoólatra, só se quiser, né? Outra coisa, a droga, a pessoa para conseguir a droga, muitas vezes, ela não consegue, não tem o dinheiro, ela vai matar e roubar para conseguir a droga. Então, ela vai fazer um criminoso. Ela constitui o crime, né? Ela faz o crime. Ela colabora com o crime, a droga. A bebida alcoólica, não. A bebida alcoólica, muitas vezes, um paga para o outro, até às vezes. Eu já vi isso, pessoas pagam para outra pessoa beber. É muito diferente da bebida. Não estou defendendo bebida alcoólica. Eu só estou querendo dizer que não é a mesma coisa, né? Não vejo necessidade de proibir você beber bebidas alcoólicas. A pessoa que tem que ter consciência, deve haver um trabalho de conscientização, começando pelas crianças, do que significa, porque eu não bebo, do que significa usar droga, do que significa usar uma bebida alcoólica, né? Tem que fazer um trabalho de conscientização, né? Esse Mano Brown, ele tem uma amargura na alma dele tão grande, uma mágoa da sociedade, uma mágoa da vida, você olha no semblante dele, você vê isso, né? Você olha, sabe? E ele é uma pessoa humilde, você vê que ele falou para ela, olha, eu não estudo,
Eu não estudei para falar falando com a psiquiatra, né? Eu achei ele uma pessoa humilde. Mas assim, você sabe que a maioria das pessoas ligadas ao crime não são humildes, elas matam, roubam e não tem dó, não se coloca no lugar do outro ser humano, né? A maioria não se coloca, né? Então a pessoa não pensa, olha, quem tem um pai, olha, não é para a pobreza que faz a pessoa virar bandido. É não ter um pai com base, mãe com bases cristãs, religiosas, para falar, olha, meu filho, não faz isso. Meu pai falava muito, olha, olha, seja pobre a vida inteira, mas não roube, não tire o que é dos outros. Minha mãe falava, nunca olha a comida na casa dos outros, nunca chime. Minha mãe falava essa palavra. Então, você nunca olha o que é dos outros. Então, se você assim ensina uma criança a não cobiçar, a não olhar o que é do próximo, a não roubar, a não tirar, ela não vai ser bandida quando crescer. Por mais situação adversa que ela tenha. Né? Não é, então é isso que garante uma pessoa não ser bandida. E não é a pobreza. A pobreza não... Olha, quer mais pobre do que eu? Eu vou escrever minha história num livro. Você quer ver mais pobreza do que eu tive? Né? E chance de ser bandido todo mundo tem. Porque o crime ele ronda todas as crianças, né? Ele já começa a cercar as crianças, né? De pequenininho para essa vida. Então a droga não é igual a bebida alcoólica. Outra coisa, você vê essas cidades onde tem muito drogado? O que acontece com a sociedade? Eu vi uma cidade nos Estados Unidos deprimente. E acontece muito no Brasil também, né? Em todo lugar do mundo. Cidade onde tem a maior concentração de drogados viciados, a cidade está um lixo só. Só que eles são seres humanos, né? As pessoas que não usam droga, as pessoas da sociedade, a prefeitura, essas coisas, esses órgãos responsáveis pela manutenção da cidade, dos bairros, eles têm que continuar limpando. Você vê aqui tem muito viciado, muito drogado aqui no Brasil, aqui nesse bairro também. Você vê, a prefeitura passa, ela recolhe o lixo, ela recolhe o lixo, ela recolhe o reciclado e recolhe o lixo comum. Né? Tem uma manutenção, tem várias ruas. Então, que o povo é mal educado, continua jogando. Né? Mas aí é um outro problema de educação. Né? Mas aqui, você pode ver que tem tudo em bandido, tem todo tipo de drogado, mas... há uma manutenção, porque assim, você não pode abandonar a pessoa, né? Porque a pessoa está nessa condição deplorável. Então, há que ser feito um trabalho sabe? Você não pode abandonar uma pessoa porque está numa situação dessa. Você tem que continuar, sabe, vivo, né? Você tem que continuar vivo. Então, você tem que ajudar o semelhante. Você vê todo mundo usando droga na rua, aquele monte de lixo, sabe? A prefeitura abandonou porque viciado mesmo não é porcaria. Não é porcaria. É um ser humano que está numa condição deplorável, que um dia Deus pode tirar dessa situação e fazer uma obra, né? Todo mundo chegou numa situação extrema assim, até Jó, né? Então, ninguém pode desfazer das pessoas porque estão nessa condição deplorável. Outra coisa que eles falaram no vídeo, nesse Mano Brown, opinando a respeito, por exemplo, eles falaram do MST. Olha só, eu não concordo com o que José Rainha fez, porque com os métodos do MST, porque eles eram muito violentos. Você não pode invadir o que é dos outros. Mesmo se for do governo, você não pode invadir, não é desse jeito que se consegue as coisas. Né? Você tem que lutar, argumentar até você conseguir. Tiver bons argumentos, sabe? Você não pode chegar e invadir uma propriedade. Sabe? Porque você acha que está lá e que você tem direito. Juntou um monte de pessoas, sai matando fazendeiro. Não pode fazer isso. Mesmo que a terra esteja improdutiva, não te pertence, você não pode cobiçar. Se a terra tem dono, não é tua, você não pode invadir. Né? Não pode. Tem outros meios, você tem que pressionar o governo para fazer reforma agrária. É lá em cima, você não pode matar o fazendeiro, ele não tem culpa. É o governo que tem que legalizar a divisão das terras. E olha, o governo tem que ser mais... Olha, a vida é curta de todo ser humano na terra. O governo, ele não pode manter um monte de terra inútil parada, com um monte de gente precisando trabalhar. Isso aí bloquear, como que eu vou dizer?
parar o progresso do país, né? Porque é um monte de gente que está sem terras, né? Sem produzir terras, sem produzir frutos, sem produzir coisas, e um monte de terra paradas, improdutiva. Então o governo ele tem que fazer isso, porque a vida da gente vai passar. O que adianta, sabe? Deixar a terra lá quieta, um monte de... Olha, eu vi em Minas, por exemplo, um monte de terra parada, sabe? Um monte de terra parada, sabe? O povo, eles precisam de terra, o povo. Você vê, o Brasil é um gigante. Se você dividir entre várias partes para as pessoas, olha só, todo mundo vai ter sua casa, todo mundo vai ter sua terra, todo mundo vai poder produzir, sabe? O mundo tem que parar de ser ganancioso. O ser humano é muito ganancioso. O céu, presta atenção ao tamanho do universo. Olha o tamanho do universo. Olha o tamanho do poder de Deus. Nós vivemos dentro de uma bolinha, uma estufa bem pequenininha que é a Terra. E essa Terra, alguns pegam uns pedaços e deixam os outros sem nada. O mundo tem que parar de ser egoísta. Parar de ser egoísta, o mundo. Parar de pensar só no seu umbigo. Sabe? Você vê a fome lá na África. Você vê o povo morrendo de fome lá na África. Sabe? Olha, o povo tem que parar de ser mesquinho. Olha, os alemães, eu vou falar, eu tenho que falar, meu Deus do céu, senhor, eu dou cambalhota aqui. Eu nunca vou esquecer isso. Com quantos talheres você come? Olha, se os alemães pegarem um pouco dos talheres deles e dividir com os africanos, sabe? Para que você precisa de 9 talheres? Você precisa de um talher, no máximo 2, né? Tem carne que é ruim de cortar. Mas você precisa de no máximo 2. Sobejando um pouquinho, 3, por causa da sopa, a colher. Olha, se o mundo pensar um pouco no próximo, olha, seja nobre. Não seja só uma pessoa, sabe, que você é alguém porque tem dinheiro. Então você é alguém só porque tem dinheiro. Então na sociedade você não é nada. O seu dinheiro é alguma coisa. Você não é nada. O seu dinheiro é alguma coisa. Você não é nada. Tirou seu dinheiro, você é um lixo. Entendeu o que é? O que é? Representa para a sociedade você? E para a história? O que você é na história? Eu sou uma pessoa que tive dinheiro. Sim, e daí? Sabe? É isso. É isso. Olha, tem muitas pessoas da sociedade também que podem fazer... Elas levantam uma causa boa. Só que elas não têm força de lutar pela própria causa. Então elas o quê? Encontram uma barreira. Aí para ali. Se cada um da sociedade lutasse pela sua causa, se cada um da sociedade fizesse um pouco, todos viveriam bem, né? Olha, é muito injusto. E eu não estou pedindo nada para mim, antes que já falem logo. Olha, eu não estou pedindo para postar... Olha, eu sou tão chata com o negócio de roupa e de sapato. Eu não uso qualquer sapato. Eu não gosto de sapato desse jeito que está aí no YouTube, de couro, baixinho, sapatilha. Eu não uso isso. Eu não gosto e incomoda. Eu gosto de tênis. Eu gosto de bota, tal, de borracha, emborrachada. Eu não gosto de qualquer coisa. Então não põe essas bolsas também no YouTube aqui, ó, dizendo que Deus está usando alguém para mandar para mim. Essa bolsa também, eu não gosto de bolsa assim de couro. Eu gosto de bolsa leve de tecido e de material leve. Eu não gosto desse tipo de bolsa aí. Nem desse sapato e nem de bolsa. Eu sou muito enjoada. Muito enjoada para as coisas. Então, não digo que fica ruim para outras pessoas. Cada um usa o que quer. Mas como colocaram no YouTube, como se Deus estivesse usando, como se eu estivesse pedindo isso aí, como se alguém estivesse me dando esmola. E eu não gosto de qualquer coisa. Eu sou acostumada a usar poucas roupas. Mas tem que ser a que eu gosto. Tem que ser a que eu gosto, sabe? É isso. E outra coisa que eu vou falar, deixa eu ver. Ele é uma pessoa muito amargurada. Olha, Deus, ele não aceita o crime. Deus não aceita o crime. Não aceita o crime. Deus não aceita bandido. Deus aceita que um bandido se converta. Mas Deus não aceita um bandido em prática, né? Atuante no crime. Jesus não aceita. Ele falaria, olha, você deixa o crime e me segue. É assim que Jesus fala. Não aceita. E eu falo a mesma coisa que Jesus. Porque eu sigo Jesus, então eu tenho que repetir o que ele fala. Jesus não aceita o crime. Não aceita. Vocês têm que deixar o crime
Todos vocês, bandidos, têm que deixar o crime. Olha, eu sempre vou falar dos dois bandidos, um do lado da cruz, de um lado e do outro. Um desdenhou de Jesus e o outro, né, falou: Senhor, me leva para o céu, sabe? Tem que deixar tudo. É isso.